Olá, tudo bem? Novamente passando por aqui para trazer um novo tema para que nós possamos refletir. Hoje, antes de estar aqui, né, conversando com vocês, eu fiquei pensando qual tinha sido a minha motivação por criar um canal no YouTube, né? E daí eu fiquei pensando o quanto que é importante para mim a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E fiquei pensando, quando eu estou no lugar de paciente, o quanto é importante conhecer o meu terapeuta, saber o que que ele pensa, como ele lida com algumas situações, quais são os valores que sustentam a vida dele, as relações. E aí eu fiquei pensando, puxa, que legal. O meu objetivo com o canal do YouTube é exatamente esse, né? É poder estar aqui utilizando esse espaço para compartilhar com vocês como eu penso, o que eu penso e como eu lido com as mais diversas situações da minha vida, assim, e poder compartilhar muitas das reflexões que eu faço comigo mesma, né? E, e o vídeo de hoje, ele tem como motivação um fato que aconteceu ontem, né? Na verdade, aconteceu na sexta-feira, que foi a morte dessa cantora, né? A Marília Mendonça, que é um ícone aí da música sertaneja. E a morte, o tema morte, sempre me faz pensar que é um convite para nós pensarmos na vida, né? E nós nunca fomos tão convidados nos últimos 2 anos quase a pensar sobre a vida. Se nós formos, né, pensar nesse momento de pandemia, onde nós temos aí no nosso país a marca, infelizmente, de mais de 600 mil mortes, isso pensando só no nosso país, é um momento em que realmente nós precisamos parar e pensar, não na morte, mas no sentido da vida. E acho que uma parte, né, de vocês que está me ouvindo nesse momento, daí o YouTube tem um alcance assim, né, infinito, mas aqueles mais próximos de mim, como amigos e pacientes, sabem que eu tive uma experiência muito próxima da morte, que foi a experiência da Covid, nesse ano agora de 2021, no início do ano, né? E ano passado eu tive uma experiência de câncer de mama, mas esse ano a experiência foi mais forte, né? E isso tem me levado a refletir sobre muitas coisas, assim, de valorizar momentos, instantes felizes na minha vida. Porque eu escuto muitos pacientes dizendo, ai, mas eu não me sinto feliz, as coisas não dão certo na minha vida. Existe, inclusive, né, dois pilares, né, que eu considero hoje muito frequentes na fala dos meus pacientes na clínica, que são combustíveis para processos de adoecimento, que é o sentimento de vazio e a solidão. E é um vazio, né? Pensando no sentido da vida, é um vazio existencial muito grande que muitas vezes nós tentamos preencher, né? Com tantas coisas, né? Com comida, com bebida, com festas, com viagens, com compras, das mais variadas formas. E quando nós entramos em contato novamente com o real, nós nos damos conta de que falta muita coisa. E o vazio, né, é algo da subjetividade humana, porque é muito singular.
O meu vazio tem o tamanho, tem a cor, é preenchido com os meus medos, as minhas expectativas, as minhas frustrações, ou seja, ele tem algo, tem a minha assinatura. Ele é personalizado, é diferente do vazio do outro. Mas nós só podemos valorizarmos a nossa vida e não nos sentirmos vazios quando nós tivermos coragem de olhar para esse vazio e buscarmos ajuda especializada para olharmos para esse vazio, porque esse é um momento muito solitário. E aí eu já queria, né, ligar com a questão da solidão, né? Porque a solidão, quando ela está relacionada a essa coragem, a esse movimento de dar vida à minha vida, que é olhar para o meu mundo interno e compreender os meus processos, ela é muito bem-vinda. Mas essa solidão que me adoece é a solidão que aciona em mim sentimentos de abandono, de rejeição, de exclusão, de desproteção, de insegurança, de impotência. Então, de qual solidão cada um de vocês está falando ou pensando nesse momento? Porque é muito comum hoje, né, ouvir as pessoas dizerem que se sentem só, mesmo estando acompanhada de muitas pessoas. Mas a vida, queridos, ela é um instante. É isso sim. Essa moça aí, esse ícone da música sertaneja, como eu falei para vocês, ela saiu às 14h30 do aeroporto de Goiânia, na sexta-feira, e antes das 15 horas ela estava morta. Então, como eu disse para uma paciente essa semana, não se preocupe com o outro. Se preocupe consigo. O que eu estava querendo dizer para ela naquele contexto? Não importa como o outro vai receber o seu pedido de perdão, o reconhecimento, o seu arrependimento de algo que você tenha dito ou feito para ele. Mas você disse, você reconheceu. Não se furte de dizer um eu te amo agora, de dar um abraço agora. Não. De perdoar agora, porque é esse instante. A nossa trajetória, ela é muito curta. O meu marido diz assim, ó, nós já nascemos com prazo de validade, nós só não sabemos quando, nem onde, nem como. Eu concordo com ele, sem dúvida. É isso, mas não é por isso, por saber que tem prazo de validade, que eu vou viver uma vida enquanto espectadora, a minha vida enquanto espectadora. Eu preciso colocar um movimento nessa vida, porque a vida é para ser vivida e não pensada, e não discutida. Eu preciso viver, eu preciso valorizar as pequenas coisas da vida. Vocês sabem que depois que eu tive o câncer ano passado, eu passei a valorizar algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Valorizar o amanhecer, valorizar a água quentinha que sai do chuveiro e que me possibilita um banho gostoso, o alimento que eu tenho à mesa, a minha família, que não é perfeita, mas é a minha família. É a família que me possibilita e que me possibilitou me transformar na pessoa que eu me transformei, na mulher que eu me transformei. E que também não é uma mulher perfeita.
valorizar o meu companheiro, conseguir olhar não para aquilo que ele não consegue me dar, mas para aquilo que ele consegue me dar, para o amor que ele consegue transmitir para mim, da forma que ele consegue transmitir. Valorizar o que eu faço de bom para o outro, o que eu faço de bom na minha vida, o que eu consigo fazer e não o que eu não consigo ainda. Valorizar minha história, até os meus sofrimentos. E não cair na armadilha de uma narrativa da minha vida negativa. Então, eu não sei em que momento a morte vai bater a minha porta, ou que a morte vai bater a sua porta, mas como eu vivi essa experiência de quase morrer, eu passei a olhar a vida de uma outra forma. E como eu sou psicóloga e eu vivo muito os processos de luto, né, que os meus pacientes trazem, a gente convive muito com esse sofrimento dos pacientes, dos seus processos de luto, nós aprendemos também com o processo de cada um deles. Eu aprendo com o processo de cada um deles, porque eu passo a valorizar mais a minha vida e a repensar a minha vida. Então, nós também não somos sozinhos. A nossa vida muitas vezes requer acionar a nossa rede de apoio para que nós possamos nos sentir mais fortes, mais seguros, mais potentes. Não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de mostrar fragilidade. Sim, é importante pedir ajuda. Essa mulher, essa psicóloga que está hoje aqui conversando com vocês, gente, eu sempre fui uma mulher super ativa. E de repente a vida veio e me deu uma rasteira. Quando eu saí da UTI, no final de fevereiro desse ano, eu tinha perdido toda a minha mobilidade. Eu não mexia um membro do corpo, eu perdi quase 20 quilos de massa muscular. Eu dependia do meu marido até me dar de comer, porque eu não conseguia fazer o movimento, eu não conseguia nem segurar o talher, muito menos fazer o movimento de levá-lo até a boca. Eu estava frágil, muito frágil, fisicamente, emocionalmente, mas eu estou aqui. Eu que sempre ajudei muitas pessoas, eu aprendi que em alguns momentos a gente se sente frágil e de que a gente precisa de ajuda. E de que a vida, a felicidade tem a ver com cada instante, com cada momento. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a valorizar coisas que pareciam tão pequenininhas, mas que fazem toda a diferença na minha vida. Então, o meu convite, né, a vocês é que possam tirar um tempo para refletir o que é a vida, o que é a morte, porque não adianta estar vivo e se sentir morto por dentro. Infelizmente, eu recebo tantas pessoas assim no meu consultório, em todas as idades, desde os mais jovens até os mais velhos. Pessoas que estão aparentemente felizes e muito bem, mas estão destruídas internamente, estão adoecidas, estão se sentindo sozinhas, desamparadas. Então, se você está se sentindo assim nesse momento, pare, reflita e pense que você não está sozinho. E se você achar, né, que deve entrar em contato comigo, eu estou aqui para lhe ajudar, ok? Espero ter contribuído,
né, para que vocês possam refletir sobre o sentido da vida. Um grande abraço.